Bem-vindos oficialmente ao Coisas que Aprendi. Esse lugar existe para que eu possa compartilhar com você aquelas coisas que, quando eu aprendi, me transformaram, me ajudaram a viver melhor, me ajudaram a entender melhor o mundo à minha volta, contribuíram para que a minha vida fosse de fato melhor. As pessoas que convivem comigo em qualquer um dos meus trabalhos, que sim, eu brinco de ser a Barbie Profissões na vida. As pessoas que estão lá, elas veem que eu mudo bastante. Eu mudo porque eu aprendo, eu mudo porque eu me dou a oportunidade de efetivamente me transformar a partir do que eu leio, do que eu assisto, das conexões que eu faço, das pessoas que eu conheço. Eu me permito verdadeiramente aprender e experimentar. E esse podcast está nascendo depois de muita reflexão sobre quem sou eu. Então, eu vou começar esse podcast me apresentando. Eu lembro, foi muito marcante pra mim, a última vez que eu precisei me apresentar em público, em um evento, que as pessoas não me conheciam, tinha uma amiga que eu amo muito comigo, e quando eu fui me apresentar, eu falei, eu sou uma pessoa muito alegre. E depois disso, eu fui falando as outras características que todo mundo tá acostumado a ouvir, né? Assim, o que eu estudei, o que eu faço profissionalmente. Mas quando eu voltei e sentei ao lado dela, ela falou que ela virou e perguntou: "Por que você se apresentou dizendo que você era alegre?" Eu falei que eu acho que existem características que precedem tudo que a gente vai construindo na vida. E características que são mais vinculadas à nossa essência do que efetivamente ao que a gente faz, especialmente no meu caso, que já fiz tanta coisa, que já trabalhei com tanta coisa, e que não me arrependo em nada desse processo todo, porque eu sei que foi esse processo todo que me permitiu ser hoje quem eu sou, com a cabeça que eu tenho, que ainda tá num longo processo de evolução, mas que já me permite viver com mais liberdade, com mais equilíbrio, com menos prisões mentais daquilo que alguém espera de mim, daquilo que eu deveria ser. E eu não fui sempre assim. Na verdade, eu sinto que eu ainda tô só no comecinho da minha jornada de aprendizado, mas por muito tempo eu me senti deslocada um pouco de lugar, sabe? E desde criança eu fui uma criança inteligente, eu fui uma criança que se destacava em determinadas atividades, eu fui uma criança esportista, eu fiz muita coisa, eu escrevia, eu ganhei prêmio de redação, eu fiz muitas, muitas coisas, e eu acho que isso era uma grande experiência. Eu cresci ouvindo as pessoas dizerem que eu não tinha foco e que eu tinha que ter muito cuidado, porque se eu não tivesse foco eu não ia conseguir me desenvolver em nada na vida. Isso era uma coisa que me preocupava, inclusive. Desde bem jovem eu me preocupava com essa ideia de que eu não ia conseguir nada na vida. O que esse nada significa? O que esse nada trouxe para minha vida? Uma urgência muito grande de garantir que eu ia conseguir. Uma urgência muito grande de garantir que eu podia depender de mim, que eu podia contar comigo. E um desconforto também, quando eu fui percebendo que nem sempre é fácil contar comigo. Que nem sempre é fácil contar com a minha boa administração dos meus recursos pessoais. Às vezes, a minha energia acabava por ser gasta em situações ou pessoas que impactavam negativamente a minha performance enquanto ser humano, o meu desenvolvimento, não só de trabalho, gente. Eu tô falando assim, por exemplo, cuidar de mim durante muitos anos foi uma coisa que eu negligenciei. Eu ainda negligencio ligeiramente, mas assim, nada comparado ao que era antes. Eu não cuidava de mim. E eu tive muita dificuldade com essa coisa de equilibrar os pratos, porém fiz muitas coisas com muita intensidade. E as pessoas ao meu redor começavam a me questionar e se questionar sobre como eu conseguia fazer tudo, e talvez elas acreditaram por tanto tempo que eu era capaz de fazer tudo, que um dia eu me vi não sendo capaz de fazer nada. Um dia eu me vi com burnout. E eu demorei muito pra aceitar que eu tive aquele burnout, eu demorei muito pra aceitar que as características mais sólidas em mim, aquelas características que eu conheço sobre mim e que me fazem sentir segura sobre mim no mundo, como ser capaz de aprender rápido, ser capaz de ir lá e fazer as coisas, sabe? Assim, acontecer, vamos lá, vamos desenrolar.
as situações foram acontecendo na minha vida, os problemas, as pessoas, o meu negócio foi crescendo e com o crescimento vem novos problemas, tá? Não se engane, você aí do outro lado que tá se desenvolvendo, que tá vivendo essa jornada e que acredita que as coisas vão ficar boas. Eu acho que, assim, toda vida que a gente define um objetivo e a gente chega nele, rapidamente outro objetivo aparece. Isso é bom, isso é saudável, porque a gente precisa dessa motivação para continuar progredindo, para continuar se esforçando, mas às vezes a gente não se dá nem o tempo de parar e comemorar aquele estágio que a gente tentou tanto e finalmente chegou. Às vezes a gente se cega por essa corrida em que quanto mais eu vejo os outros acelerarem, mais eu quero acelerar também, e essa aceleração frenética constante o tempo inteiro não é produtiva. Não ajuda nenhum de nós a realmente se desenvolver. E ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo trabalhos não só potencialmente bons financeiramente para mim, eu fui desenvolvendo também trabalhos sociais, trabalhos voluntários que eu faço desde criança. Eu cresci dentro de um contexto que tinha o trabalho voluntário como uma característica na minha família, nas pessoas que conviviam comigo, então para mim sempre foi uma coisa natural. Mas chegou um ponto da minha vida que eu estava tão consumida e eu não conseguia parar. Eu não conseguia soltar nenhuma dessas frentes. E levou cerca de 6 meses para eu entender que eu já não era aquela Larissa que conseguia dar conta de tudo. Eu já não estava naquele momento de realmente conseguir continuar trilhando um caminho tão exaustivo o tempo todo, e sem parar, e sem respirar, e sem cuidar de mim, sem me conectar com o meu corpo, sem me conectar comigo, com a minha essência. E eu fui tomando decisões devagar, muito devagar, ou muito mais lento do que eu gostaria que tivesse sido, porque até na hora de se transformar, quando a gente finalmente entende, ah, tá, esse aqui é o meu problema, ou isso é um dos meus problemas, então eu preciso mudar isso. Até quando a gente entende, às vezes, entre entender e colocar em prática, tem um caminho enorme. Um caminho que a gente cansa só de olhar pra frente, imaginar que a gente vai ter que trilhar tudo aquilo e sem garantias de que no final vai dar certo, ou sem saber o que tá 3 passos depois. A gente vai vivendo e aprendendo e se desenvolvendo e tentando e se frustrando, acumulando conhecimento, acumulando experiências, acumulando vivências e acumulando coisas. E para aqueles que sabem que não tem algo a herdar, às vezes essa urgência vem grande, vem forte. Inclusive a urgência de ter coisas, de construir. Eu lembro que, assim, embora muita gente fale que são investimentos bobos, para mim não era. Eu queria ter minha primeira casa, eu queria ter o meu primeiro carro. Eu vivi cada uma dessas conquistas, mas não de forma equilibrada. E eu ainda tenho minhas sérias dúvidas se esse equilíbrio existe. Eu acho que existem momentos em que a gente precisa se dedicar mais a uma coisa, depois outros momentos em que a gente precisa se dedicar mais a alguma outra coisa. E isso vai mudando ao longo da vida também, sabe? Não é pra sempre igual. A gente não fica pra sempre igual. Na verdade, eu acho que a maior beleza do hoje é o fato de que nenhum dia é exatamente igual. Eu fui mãe jovem e quando eu olho pro meu filho e vejo o desenvolvimento dele, a gente não consegue ver todo dia o pouquinho que ele cresceu. A gente só vê que ele cresceu. E que aquela criança que eu botei pra dormir ontem não vai estar igual hoje, que hoje vai ser uma outra apresentação desse mesmo indivíduo. Quem tem filho consegue ver isso, ou quem se envolve muito com a natureza consegue ver isso acontecendo. A gente sente que o mundo ao nosso redor, ele se transformou. E a gente precisa se transformar junto. Esse primeiro episódio é uma grande abertura de espaços. Eu tô gravando o primeiro episódio num dos meus lugares favoritos do mundo, que é um dos meus cantinhos dentro do meu quarto. E eu quis gravar esse primeiro episódio aqui pra trazer você pra perto de mim, pra você se sentir em casa comigo. O que eu vou trazer aqui nos próximos episódios são as coisas que me ajudaram a me transformar para melhor, e eu espero muito ouvir de você aqui nos comentários o que te ajudou a se desenvolver. Essa troca é muito boa, a gente não precisa aprender só com os nossos erros, só com as nossas vivências. A gente aprende através da história dos outros desde que a humanidade existe. A gente conta, a gente compartilha, a gente vive junto, a gente
se desenvolve mais e melhor quando a gente tem a oportunidade de se ver no outro, de compartilhar. E isso é o que eu tô fazendo aqui. Tanto para fazer, diferente de vários outros projetos, de forma não planejada por mim, ao longo dos anos, uma imagem se criou sobre mim. Não foi planejado, mas foi uma grande adaptação minha a como o mundo se apresentou a mim. Então, eu comecei a empreender muito jovem, tudo o que eu fiz muito jovem, porque eu ainda sou jovem. Então, à medida que eu fui vivendo as coisas, as pessoas iam categorizando e dizendo: isso não é daqui, isso não é de agora, isso é lá da frente. Você tá vivendo uma coisa que você deveria estar vivendo com 40, com 50 anos. E eu tava vivendo antes. E o que isso significa? Será que eu tinha maturidade para viver tudo que eu vivi? Ou será que maturidade se constrói exatamente nesse caminho e eu passei a ter maturidade porque vivi aquelas coisas? O fato é que eu fui me adaptando. Eu não podia parecer jovem demais, então eu não podia me vestir do jeito que os meus amigos me conhecem. E eu comecei a ser mais séria. Houve esse momento no meu Instagram de que eu tava sempre muito vestida, roupas normalmente escuras e muito vestidas. E assim, eu achava bonito, tá? Aquilo eu achava lindo. Por isso eu também usava. Mas vários amigos começaram a vir até mim e falar: Larissa, eu não te vejo ali. Não é a mesma pessoa. Quando eu olho o teu Instagram, quando eu olho você e quando eu convivo com você, não é a mesma pessoa. E isso me chamou muita atenção, porque o que isso significava? Isso significava que o produto visível de mim, que é conectado ao meu trabalho, ele não me representa pessoalmente. Ou que quem eu fui me tornando era muito mais livre do que aquela Larissa que se apresentava na internet. Eu não sei o que veio primeiro, mas eu sei que eu fui me libertando e tirando essas camadas aos poucos, e esse momento e esse podcast, o Coisas que Aprendi, ele existe para celebrar todos esses movimentos e as minhas loucuras pessoais e as coisas que eu vou decidindo fazer pelo caminho. Eu vou viajar em breve. Eu quero gravar esses episódios sempre em lugares diferentes, porque eu quero que seja adaptável à realidade que eu tô. E a gente vai falar sobre coisas que são boas e coisas que são difíceis, coisas que são indigestas. E eu não vou aqui me apresentar como profissional. Eu não vou aqui trazer títulos. Se você que tá aí do outro lado estiver interessado nisso, dá uma pesquisada, você vai me achar. Mas aqui, nesse espaço, eu quero ser livre. Eu quero trazer o que me toca, o que vibra dentro de mim. O que eu gosto, o que eu acho bonito, o que me chama atenção. Se você gostar também, que ótimo. Eu vou adorar conhecer outras pessoas que são apaixonadas pela vida, que veem beleza nas coisas, que refletem sobre tudo, que dão significado. Se você for uma dessas pessoas, eu vou amar te conhecer. Por favor, me manda uma DM. Meu Instagram é @larisdeluca. Eu sou praticamente Laris Deluca em todas as redes, então ou eu tô Laris Deluca ou Larissa Deluca. Bem-vindos, bem-vindos à minha casa, bem-vindos à intimidade dos meus pensamentos. Beijo! Ai, meu Deus, será que prestou?